Olá! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui no canal Vozes que Curam. E hoje, minha gente, é com muita alegria que compartilho com vocês um tema que, na verdade, atravessa a vida de todos nós. O dinheiro. Sim, o dinheiro. Essa palavrinha pode despertar tantas emoções diferentes. Ansiedade, desejo, medo, raiva, gratidão, inveja, alívio. E cada um de nós temos uma história em particular com ele, não é? E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sobre como a nossa mente, as nossas crenças, os nossos pensamentos e até a nossa energia espiritual moldam diretamente a forma como o dinheiro entra ou sai da nossa vida. Quero que você se permita mergulhar comigo, porque essa não vai ser apenas uma conversa sobre como ganhar mais ou como ficar rico. Ela vai ser uma reflexão profunda sobre mentalidade de prosperidade, sobre como muitas vezes, sem perceber, carregamos dentro de nós um jogo interno que determina se o dinheiro será um alívio de crescimento ou um inimigo silencioso que parece escapar por entre os nossos dedos, né? E eu já vou começar nesse ponto aqui com uma pergunta para você refletir aí no seu coração. Você sente que o dinheiro é um amigo ou é um problema? Pensa bem. Ainda não precisa responder aqui no chat, mas reflita. Quando você escuta a palavra dinheiro, o que vem na sua mente? É um peso? É um alívio? É uma corrida sem fim? Ou é uma ferramenta de liberdade? Porque aqui está a primeira grande chave dessa nossa live. A forma como você se relaciona com o dinheiro dentro da sua mente vai determinar a forma como ele se manifesta fora. No seu bolso, na sua conta, na sua vida, em tudo. Eu costumo dizer que existe um termostato financeiro interno em cada pessoa. Exatamente como um termostato de ar-condicionado, sabe? Que define a temperatura do ambiente. E esse termostato invisível, ele define quanto você acredita que merece ganhar e quanto você consegue manter. E até que ponto você está disposto a crescer financeiramente. Eu vou dar um exemplo simples. Sabe quando alguém recebe um aumento de salário no trabalho? Mas pouco tempo depois, ele continua reclamando da mesma falta de dinheiro de antes. É como se o dinheiro evaporasse. E isso, pessoal, acontece porque o termostato dessa pessoa está ajustado em um certo nível de escassez. E tudo que ultrapassa esse nível simplesmente some, se perde. E da mesma forma, talvez você até conheça alguém que mesmo sem ter um salário fixo, uma renda garantida, ele parece sempre dar um jeitinho de prosperar. Ele cria, ele multiplica. E essa pessoa tem o termostato ajustado para a abundância. E agora, quero que você entenda uma coisa importante. Esse termostato não é definitivo. Ele não é uma sentença. E ele pode ser ajustado, ele pode ser reprogramado, ele pode ser fortalecido. E é justamente isso que nós vamos explorar juntos nessa jornada de hoje. Quero colocar uma frase. Dinheiro, ele é reflexo, não causa.
Porque muita gente acha que dinheiro é a causa dos problemas ou a causa da felicidade. Mas, na verdade, ele é só um reflexo. Se você tem medo, se você tem insegurança, se você tem baixa autoestima, se você não se valoriza, o dinheiro vai refletir exatamente isso. Ele vai acabar fugindo de você. Por outro lado, se você tem confiança, clareza de propósito, nesse ponto o dinheiro também vai refletir tudo isso. E ele vai começar a se aproximar, ele vai começar a fluir, ele vai começar a se multiplicar. E é por isso que ele é como um espelho. Porque o espelho, ele não cria a imagem, ele apenas reflete o que está diante dele. Então, nesse ponto, eu quero te convidar a olhar para dentro de você. Porque, pessoal, a verdadeira transformação financeira, ela não começa em planilhas, em cálculos, nem mesmo em mudanças externas imediatas. Ela começa no jogo interno do dinheiro. E nesse ponto eu sei que para muitos de vocês isso pode soar estranho. E talvez você até esteja pensando, mas eu só preciso ganhar mais. Eu só preciso de um emprego melhor. Eu só preciso pagar minhas dívidas. E eu te entendo. De coração eu te entendo. E sei que a pressão da vida real ela é tão grande. Mas se isso fosse apenas uma questão de ganhar mais, me diga uma coisa. Por que tanta gente que ganha muito continua quebrada, endividada, estressada? Porque, pessoal, o problema não é só ganhar mais. O problema é quem você se torna quando ganha mais. Vou trazer uma breve história aqui para ilustrar isso. Um rapaz, ele ganhou na loteria. É uma metáfora, tá? É uma história, claro, inventada aqui só para a gente ilustrar isso. De uma hora para outra, ele tinha milhões na conta. Ele fez festas, ele comprou carros, ele ajudou amigos, viajou, ajudou familiares. Mas sabe o que aconteceu com ele em menos de 3 anos? Ele de novo estava endividado, brigando com os familiares e com a saúde emocional dele completamente destruída. Por quê? Porque o jogo interno dele nunca foi ajustado. O termostato dele estava programado para total escassez, para falta, para autossabotagem. E nesse ponto, o dinheiro, ao invés de trazer abundância, apenas ampliou o vazio que já existia dentro dele. Vamos pensar um outro caso em contraste com isso. Pense numa pessoa que cresceu um pouquinho, mas sempre teve uma mente de crescimento. Essa pessoa, ela pode começar do zero, pessoal, mas ela reconstrói, ela aprende, ela cresce. Com o tempo, ela consegue conquistar estabilidade e abundância. Por quê? Porque o jogo interno dela, ele está alinhado com a prosperidade, com a abundância. E é exatamente isso que eu quero com essa live. É te mostrar como reconhecer o seu jogo interno. Questionar suas crenças, as crenças que te limitam. E reprogramar a sua mente para uma mentalidade de prosperidade. E nessa live você vai entender como as crenças de infância, elas moldam a nossa relação com o dinheiro até hoje. E o melhor, como reprogramar sua forma de pensar para abrir espaço para a abundância. Como diferenciar a mentalidade de escassez da mentalidade de riqueza. Como usar o dinheiro como energia espiritual e propósito, e não apenas como sobrevivência. No final, vamos fazer juntos exercícios de visualização para expandir a consciência da abundância. Então, eu quero que você
veja essa live como um ponto de virada, um momento real de despertar. E nesse ponto aqui, não importa se você está cheio de dívidas, se você se sente se você sente que nunca sobra nada, ou até que tem estabilidade, mas sente que não cresce mais. Hoje você pode escolher virar a chave. E eu te digo, não é uma mágica, não é um passe simplesmente de mágica instantâneo. É realmente um processo real, concreto, que começa dentro e acaba se manifestando fora. E nesse ponto eu quero começar com uma pequena pergunta. Escreve aí no chat para mim. Claro, se você quiser compartilhar. Agora sim, qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando você pensa dinheiro? Pode ser qualquer coisa, pode ser alívio, segurança, correria, prisão, liberdade. Mas escreve sem filtro. Porque só de trazer isso à consciência, a gente já começa a abrir espaço para transformação. Porque, pessoal, o dinheiro, novamente, ele é um espelho do que existe dentro de nós. E hoje, juntos, vamos aprender a limpar esse espelho, ajustar esse termostato e reprogramar a nossa mente para a abundância. Porque uma coisa é clara, prosperidade não é apenas sobre ter. Prosperidade é sobre ser. Agora que já falamos sobre o jogo interno do dinheiro, eu quero te convidar para dar um passo ainda mais profundo, para olhar as crenças que carregamos desde a infância e que moldam a nossa relação com o dinheiro até hoje. Você já parou para pensar nisso? Aquilo que você acredita sobre dinheiro, sucesso, prosperidade, não nasceu do nada. Muito provavelmente você ouviu, absorveu e repetiu frases durante toda a sua vida sem nunca sequer questionar se elas eram verdadeiras ou não. E o mais interessante é que essas frases, esses pensamentos, eles atuam de forma silenciosa, como se fosse um programa de computador rodando no fundo da sua mente. O que você ouvia na infância. Quero que você faça esse exercício comigo. Feche os olhos por alguns instantes e tente se lembrar. Quando você era criança, o que você ouvia em casa sobre dinheiro? Talvez fosse como dinheiro não dá em árvore? Ou seu pai, sua mãe dizia, você acha que eu sou um banco? Ou, nossa, rico não presta, dinheiro é sujo. É preciso trabalhar suado e sofrer muito para conseguir alguma coisa. Você ouvia alguma coisa dessa? E agora, perceba, quantas dessas frases você já ouviu? E quantas delas você repete sem sequer perceber na vida atual, na vida adulta? Essas frases, elas ditas muitas vezes por pais, avós, professores, elas foram sendo gravadas dentro do nosso inconsciente. E o que acontece com isso? Quando nos tornamos adultos, a gente acaba repetindo os mesmos padrões sem sequer perceber. Um exemplo, se a gente acredita, né, a gente cresce ouvindo que o dinheiro é sujo, adivinha o que acontece? Inconscientemente, a gente cria resistência em acumular, em prosperar. Porque, no fundo, ninguém quer carregar algo sujo. Se ouvimos rico não presta, nosso subconsciente entende: se eu prosperar, vou ser uma pessoa ruim, vou perder valores, vou me tornar alguém indesejável. E adivinha?
o próprio subconsciente começa a sabotar qualquer chance de crescimento que você possa ter. Se a gente ouve que dinheiro só vem com sofrimento, a gente passa a acreditar que precisamos nos matar de trabalhar, se sacrificar, adoecer para merecer um mínimo. E essas crenças, elas acabam virando tão verdades, quando elas não são questionadas, que o grande problema é que quando crianças, nós não temos filtro. Nós não conseguimos analisar se uma frase é justa ou não, verdadeira ou não. A gente apenas absorve. E é como se a mente fosse um solo fértil. E todas essas frases fossem sementes. Algumas boas, outras tóxicas. E sem perceber, a gente cresce carregando uma plantação inteira de crenças que não são nossas, mas que determinam as nossas escolhas, a nossa carreira, os nossos relacionamentos. E isso tudo também o relacionamento com dinheiro. E veja, nossos pais, nossos avós, quem nos criou, eles não falaram essas frases por mal. Na verdade, eles também herdaram essas crenças de seus pais, de seus avós, daquele que os criaram. E isso se torna um ciclo, uma corrente de repetições. Por isso, pessoal, não se trata de culpa, e sim de consciência. E o que a gente precisa agora é reconhecer isso e reconhecer que isso não é nosso. Ou seja, isso não é meu quando a gente tiver um pensamento desse. Isso é uma programação que eu posso mudar. Vamos pensar em exemplos práticos, tá? Vou te dar algumas coisas que a gente pode perceber como essas crenças elas atuam na nossa vida. Uma crença é um exemplo de que dinheiro vem com muito esforço. Resultado: a pessoa ela não acredita que oportunidades fáceis possam ser fluídas. E que se o dinheiro chega rápido, ela acha que é golpe ou que não merece. Um outro exemplo, uma outra crença. Eu não sou bom com dinheiro. Qual vai ser o resultado disso? A pessoa acaba nunca aprendendo sobre finanças, sobre como administrar, e vive sempre confirmando a sua própria profecia, né? Porque não se dá ao trabalho de ir lá e de estudar e de entender sobre finanças. Uma outra crença: quem tem muito tira de quem tem pouco. E qual que é o resultado disso? A pessoa vê a prosperidade como injusta, como algo que precisa ser combatido, e não como algo que pode ser alcançado com integridade. Quer ver uma outra? Eu não mereço. O que essa crença traz como resultado? Toda vez que você está prestes a prosperar, ela mesma cria obstáculos, né? Essa crença faz com que você arranje problemas, que você gaste demais, que você perda oportunidades. O subconsciente, meus amores, ele é como um motor. É importante a gente entender que essas crenças não ficam só no nível racional. Se fosse assim, bastava pensar diferente e pronto, problema resolvido. Mas elas ficam gravadas no subconsciente, que é muito mais poderoso. O subconsciente ele age como um piloto automático, conduzindo 95% das nossas ações sem que a gente sequer perceba.
E o subconsciente, ele não diferencia o que é verdade do que é mentira. Ele só obedece. Justamente essas programações que foram recebidas. Então, se lá dentro de você tem uma programação dizendo assim, ó, dinheiro é perigoso, sempre que você começar a prosperar, você vai sentir medo, ansiedade, ou de repente situações externas que parecem atrapalhar. Mas no fundo, nada mais é do que o nosso subconsciente dizendo: volte para a zona de segurança. Volte para a escassez, porque isso é que conhecemos. É a zona de conforto. E aqui vem um ponto que é importante da gente citar. O peso das histórias, família. E aqui eu quero tocar num ponto bem delicado. Quantas vezes nós repetimos a história de nossa família sem perceber? Quantas vezes um filho cresce e, sem notar, vive a mesma situação dos pais? Dívidas, lutas, sensação de que não sobra. Isso porque lá no fundo existe uma lealdade inconsciente. Tipo assim, ó. Se minha família sempre sofreu com dinheiro, quem sou eu para prosperar? Eu estaria traindo minha origem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Prosperar não é de forma nenhuma trair a sua família. Prosperar é honrar a história de toda a sua família, mas escolher um caminho de evolução diferente. Você não nasceu para repetir, e sim você nasceu para transformar. Agora eu quero que você faça um exercício comigo. Escreve aqui no chat. Qual é uma frase sobre dinheiro que você lembra, que você ouviu na infância? Pode ser aquela que te marcou muito. E até aquela que talvez tenha feito você rir hoje. Mas que lá no fundo, você sabe que ainda carrega. E pessoal, compartilhar é poderoso. Porque você vai perceber que não está sozinho. Todos nós herdamos frases parecidas e todos podemos reprogramá-las. E o primeiro passo para a transformação é trazer para a consciência. Porque quando a gente não enxerga essas crenças, a gente vive como se fôssemos marionetes, obedecendo esses comandos invisíveis. Mas no momento que você olha para elas e diz: eu não sou essa frase, eu não sou essa limitação, eu escolho um novo caminho. Nesse momento você começa a libertação. Eu quero que você, nesse ponto aqui, ancore no seu coração uma verdade que me ajuda e me ajudou muito. Você não é obrigado a repetir as crenças que herdou. Você pode e deve reescrever uma nova história financeira. Entendendo que a escassez muitas vezes não vem de fora, ela vem de dentro. Das frases, das crenças, das programações que a gente carrega desde cedo. Mas agora vem a boa notícia. E a boa notícia é que essas crenças elas podem ser mudadas. Essas programações podem ser reescritas. E agora que já entendemos o quanto nossas crenças herdadas moldam a forma como lidamos com o dinheiro, chegou a hora de darmos um passo muito importante. Aprender a reprogramar a mente para a prosperidade. E eu quero que você receba isso com
esperança e entusiasmo, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, mas será que dá mesmo para mudar? Eu já tenho 30, 40, 50 anos. Não é tarde demais? E a resposta é não, nunca é tarde. Porque o cérebro humano, ele é plástico. Ele tem algo que a consciência chama de neuroplasticidade. E o que isso significa? Significa que até o último dia da sua vida, você pode criar novos caminhos, você pode criar novos padrões, novos hábitos. E espiritualmente, isso também faz muito sentido. Nós somos seres em constante evolução. Então, mudar a mentalidade em relação ao dinheiro é absolutamente possível. E mais do que isso, é necessário para que a gente viva a abundância que a gente merece. Nós viemos aqui para isso. E a reprogramação mental, ela funciona como a substituição de um software de computador. Se você tem um programa que trava, que dá erro, você precisa instalar uma nova versão, não é? Então, da mesma forma, é para transformar a sua vida financeira. É preciso substituir crenças antigas por crenças novas, com consciência. E agora, então tá, como é que se faz isso? Eu vou te apresentar aqui 3 etapas fundamentais. Preste bastante atenção. Primeira delas é a consciência, é você reconhecer as crenças limitantes que já falamos lá no começo. Interromper, parar esse ciclo de repetição automática. E substituir, inserir uma nova crença, uma nova programação e repeti-la até que se torne natural. E aqui você já deu o primeiro passo. Quando você reconhece frases como o dinheiro é sujo, eu não mereço, nesse ponto você já está tirando essas ideias da sombra e trazendo para a luz. A consciência sozinha, ela já enfraquece a crença. Por quê? Porque o que era invisível passa a ser visível. E o próximo passo depois disso é o de interromper o ciclo. Isso significa que cada vez que você perceber que está repetindo uma frase negativa, você precisa parar de escolher conscientemente. Não dá força para ela mais. Chega. Um exemplo. Se você pensa, o dinheiro não sobra nunca. Na mesma hora você para e diz, eu cancelo essa frase. Eu escolho pensar diferente. Você está trazendo tudo isso para a consciência. E essa interrupção é como quebrar a corrente. É o momento em que você tira o piloto automático do subconsciente e assume o volante da sua vida. E como é que a gente faz, né, essa questão da substituição? Porque não basta só a gente parar de repetir essas frases ruins. É preciso substituir por frases novas, positivas, que são fortalecedoras. E aqui entram as afirmações de prosperidade. E por que as afirmações funcionam? Porque, pessoal, o subconsciente aprende por repetição. Se você disser todos os dias de forma firme e emocional frases de abundância, pouco a pouco o cérebro começa a aceitá-las como verdade através da neuroplasticidade. E agora eu quero que você pegue papel e caneta na mão, porque eu vou compartilhar com você algumas afirmações que você pode usar diariamente. A primeira delas: eu sou um imã de prosperidade.
O dinheiro flui para mim de maneiras inesperadas e positivas. Eu mereço prosperar e viver em abundância. Sou grato por todo o dinheiro que tenho e pelo que está chegando a todo momento. Cada real que eu gasto volta multiplicado para mim. E agora eu sei que pode parecer estranho no começo. Talvez você pense, mas vá, eu estou cheio de contas. Como vou fazer? Como serei um imã de prosperidade? E eu entendo de verdade isso. Mas foi justamente por isso que é tão importante fazer isso. Porque se você continuar repetindo a escassez, você só vai reforçar cada vez mais a falta. Quando você começa a repetir a abundância, mesmo que no início soe estranho, você está plantando novas sementes. E aqui eu quero que você se lembre quando vier esse pensamento. Que exatamente o que você planta, você colhe. Você plantando um novo pensamento, você vai colher uma nova realidade. E aqui eu quero expor para você e até propor um exercício simples, mas que é poderosíssimo. Todos os dias de manhã, escolha uma das afirmações de prosperidade que você anotou e repita em voz alta 10 vezes para você mesmo. E, se possível, diante do espelho, olhando seus próprios olhos. Enquanto fala, sinta a emoção. Imagine como seria se aquilo fosse verdade, se aquilo fosse real. Sinta a emoção vibrando. Por exemplo, se você disser, eu mereço prosperar e viver em abundância. Se imagine já vivendo essa abundância e sinta gratidão, como se tivesse já conquistado isso. Esse exercício, se você fizer diariamente, você começa a criar novos caminhos no seu cérebro. E, pessoal, em poucas semanas você já começa a sentir mudanças na forma de pensar e agir. E essas mudanças de linguagem, elas vão reforçar cada vez mais a prosperidade. E outra ferramenta muito importante para poder reprogramar a mente é realmente mudar a linguagem que você usa no seu dia a dia. Para observar como você fala sobre dinheiro. Você costuma dizer frases como não tenho dinheiro, tudo tá caro, que mais? Nunca sobra, que mais? Deixa eu pensar aqui. Vamos lá, essas frases. Se você diz, você está reforçando o quê? A escassez. E a partir de agora, se você substituir essas frases por as frases, novamente escreva. Eu escolho usar meu dinheiro de forma consciente. E mais, estou aprendendo a atrair cada vez mais abundância. O dinheiro está fluindo para mim de fontes inimagináveis. Essa nova linguagem, ela cria realidade quando você fala da falta, mais falta atrai. Quando você fala de abundância, mais abre espaço para ela. E aqui entra um ponto que é muito importante: a gratidão. Um dos maiores atalhos para a prosperidade, pessoal, é a gratidão. Por quê? Porque a gratidão coloca a sua mente em estado de abundância plena. Quando você agradece pelo que já tem, você envia ao universo a mensagem:
eu reconheço a abundância presente. E quando o universo percebe que você reconheceu, ele te envia mais e mais e mais. Então, a partir de hoje, faça um exercício de gratidão financeira. E todos os dias, agradeça por 3 coisas relacionadas ao dinheiro. Pode ser uma conta paga, um alimento comprado, um pequeno ganho inesperado, até uma moeda encontrada na rua. Pessoal, esse simples hábito vai mudar completamente a sua vibração. E aqui eu quero trazer também para você uma dimensão espiritual. Quando você repete frases de abundância, quando agradece, quando se abre para prosperar, você não está apenas mudando a mente. Você está elevando a sua energia espiritual. E o dinheiro, ele é energia. E a energia, ela responde à vibração. Se você vibra medo, insegurança, escassez, o dinheiro ele acaba se afastando. Se você vibra gratidão, confiança, abertura, o dinheiro ele se aproxima de você, você se torna um imã. E reprogramar a mente é também alinhar o espírito com a frequência da abundância. Agora eu quero que você participe comigo. Escreve aqui no chat uma das afirmações positivas sobre prosperidade que você gostaria de começar a usar todos os dias. Pode ser uma daquelas que eu falei, ou pode ser a que você mesma invente. O importante, pessoal, é que ela seja curta, positiva. E no presente, que ela seja realmente a verdade agora, no poder do agora. E carregada de emoção. Então, até aqui, nós aprendemos a reprogramação da mente para a prosperidade. Tem 3 passos: consciência, interrupção e substituição. Aprendemos também a importância das afirmações, da gratidão e da mudança de linguagem. E lembre-se, nada é do dia para a noite. Mas, se você praticar todos os dias, em pouco tempo você vai perceber que a relação que você tem com o dinheiro, ela começa a mudar. Você passa a ver oportunidades e a ter novas ideias e a se sentir cada vez mais confiante. Porque isso vai ser reafirmação o tempo todo. E eu te digo com absoluta certeza, é isso que abre as portas da prosperidade. Então, pessoal, até aqui nós já falamos sobre o jogo interno do dinheiro, sobre as crenças herdadas e sobre como começar a reprogramar a mente. E agora chegou a hora de irmos um pouco num ponto mais crucial. A diferença entre mentalidade de pobreza e mentalidade de riqueza. Porque, pessoal, no fim das contas, o que separa uma pessoa próspera de uma pessoa que vive em escassez não é apenas a quantidade de dinheiro que se tem, mas é sim a forma como ela pensa, como ela sente e como ela age em relação ao dinheiro. E vamos lá, né? Deixa eu começar por te dando um alerta. Você pode até ter pouco dinheiro hoje, mas já viver com mentalidade de riqueza. Você pode ter muito dinheiro hoje, mas ainda estar preso na mentalidade de pobreza. É um contrassenso, né? E o que isso significa? Significa que
A prosperidade, ela não é uma questão apenas de bolso. Ela é, antes de tudo, uma questão de mente. E nesse ponto eu quero te mostrar, passo a passo, algumas diferenças fundamentais para que você possa se observar e perceber onde eu ainda penso como pobre e onde eu já penso como rico. Mentalidade de pobreza. A pessoa está sempre olhando para a falta, reclama do preço das coisas, fala que nunca tem, que tudo está difícil, que nada dá. Agora, mentalidade de riqueza. Olha para o que já tem e para as oportunidades de criar mais. Em vez de reclamar do preço, pergunta como posso aumentar o meu valor para ganhar mais renda. Um exemplo prático. Duas pessoas vão ao mercado. A de mentalidade pobre, ela sai falando: meu Deus, tudo caro, nunca sobra nada. A pessoa de mentalidade rica pensa: os preços subiram, mas o que eu posso fazer para aumentar o meu faturamento? Será que dá para eu investir, para eu aprender algo novo, oferecer um serviço extra? Culpar os outros versus assumir responsabilidade. Mentalidade de pobreza. Vive culpando o governo, o patrão, os pais, a sorte. Já a mentalidade de riqueza assume a responsabilidade. Não é que ela não veja o problema, mas ela sabe que se ela ficar esperando os outros mudarem, nunca vai sair do lugar. Um exemplo, a pessoa que pensa de uma maneira escassa. Não ganho mais porque meu chefe não reconhece meu valor. A pessoa já com mentalidade próspera, eu posso me tornar tão bom que ninguém vai poder me ignorar. Eu posso criar novas fontes de renda além do emprego atual. Isso causa a questão de sobrevivência e crescimento. Uma mentalidade de escassez, ela pensa só em pagar contas, em sobreviver, e acaba ficando no 0 a 0. Nossa, que bom, paguei minhas contas. A mentalidade de prosperidade pensa em crescer, em investir, em multiplicar, em deixar um legado. Um exemplo, alguém que recebe um salário extra, como eu falei no começo do vídeo. O de mentalidade pobre já gasta em algo imediato. O de mentalidade próspera, como posso usar esse valor para gerar mais retorno no futuro? Agora entra um ponto também que é o seguinte, a inveja e a inspiração. A mentalidade de uma pessoa que é escassa. Ela sente inveja de quem prospera. Ela pensa assim, ó. Ele só conseguiu porque trapaceou. Ou ela teve sorte. Mentalidade próspera. Se inspira em quem prospera e pensa, se ele conseguiu, eu também posso. O que eu posso aprender com essa pessoa? Olha como faz toda a diferença. Um exemplo. Um vizinho seu compra um carro novo. A mentalidade de uma pessoa que é escassa diz o seguinte: ah, deve estar endividado até o pescoço. A mentalidade de uma pessoa próspera, ela pensa, que legal, ele conseguiu. Será que eu posso conversar com ele para aprender algo sobre como ele está crescendo? Olha como muda tudo. E tem também um outro jogo aqui que é o seguinte, o medo de perder contra a vontade de ganhar. Isso também é um ponto muito importante. A mentalidade da pessoa que é escassa, ela evita se arriscar.
ela tem medo de perder, ela prefere ficar parada. A mentalidade de riqueza, ela avalia os riscos, mas não se paralisa. Ela está sempre em busca de aprender, de investir, de tentar. Um exemplo: alguém oferece um curso ou uma oportunidade de negócio. O de mentalidade pobre pensa: ai, e se eu perder esse dinheiro? Já a mentalidade de uma pessoa próspera, ela pensa assim, ó: quanto posso ganhar em conhecimento ou retorno se eu investir nisso? Um outro ponto: gastar para provar, usar para crescer. A mentalidade de uma pessoa escassa, muitas vezes ela gasta para mostrar status, para poder parecer, né? A mentalidade de uma pessoa próspera, ela usa o dinheiro como uma ferramenta de crescimento, sem precisar provar nada para os outros. Olha que diferença. E um exemplo, né? Ao receber um bônus, a mentalidade de uma pessoa escassa, ela corre para comprar um celular de última geração só para mostrar. E a mentalidade de uma pessoa que já pensa na prosperidade, será que esse dinheiro pode ser melhor usado para eu investir, aprender ou criar algo que vai me render mais depois? Olha a diferença. E aqui eu quero colocar para você uma metáfora para fixar isso. Para você nunca mais esquecer, tá? Imagine duas pessoas com um balde furado. A pessoa que tem a mentalidade escassa, ela passa a vida tentando encher o balde, mas a água acaba escorrendo pelo furo. Que são os medos, as crenças, a inveja, o vitimismo. Já a mentalidade da pessoa que é próspera, ela não só tapa os furos, como ela também constrói um outro balde, maior, mais resistente, pronto para receber muito mais água. E a moral dessas duas histórias é a seguinte: não adianta tentar encher o balde sem mudar a estrutura. A prosperidade, ela começa dentro. Espiritualidade e mentalidade. Aqui eu quero trazer novamente a visão espiritual. A mentalidade de uma pessoa escassa, ela vive na vibração do medo, da falta, da comparação. E a mentalidade da pessoa que ela é próspera, ela vibra na confiança, na gratidão, na generosidade. E energia, pessoal, não mente. Você pode até enganar as pessoas com a aparência, mas o universo, ele sente a sua vibração. Se você vibra na escassez, não há espaço para abundância. Se você vibra abundância, o universo, ele conspira a seu favor o tempo todo. E aqui eu quero de novo, tá? Porque essa live, ela é uma aula mesmo, tá? E aqui eu quero te trazer novamente exercícios práticos para autopercepção. Então agora eu quero que você faça uma coisa simples, mas que vai ser extremamente poderosa. Pega uma folha de papel e divide ela ao meio, tá? Põe um risco no meio. De um lado, você escreve a mentalidade de uma pessoa escassa. Do outro, você escreve mentalidade de riqueza, mentalidade de prosperidade, tá? Então vamos lá, mentalidade de pobreza e mentalidade de riqueza. E agora, pessoal, enquanto eu falei aqui, quais pensamentos você percebeu que carrega? Coloque eles na coluna da pobreza. E quais você já pratica ou gostaria de praticar? Coloca na coluna da riqueza.
Esse exercício, ele vai te mostrar com clareza onde estão os pontos que você precisa trabalhar para mudar. Isso é importantíssimo. Faça esse exercício. E aproveita e compartilhe aqui no chat comigo qual dessas diferenças mais chamou a sua atenção hoje. Qual delas você percebe que mais se repete em sua vida? Isso é importante demais. Você está trazendo a consciência disso. Quando você escreve, você já começa a quebrar a resistência e abrir caminho para a mudança. Que isso traz o reconhecimento. Então, recapitulando, tá? A diferença entre a gente viver em escassez e de quem vive em abundância está, antes de tudo, na mentalidade. Não é quanto você tem no banco, é o que você carrega na mente e no coração que vai fazer toda a diferença. E agora que você já entende essa diferença, a gente vai falar sobre um ponto essencial: o dinheiro como energia e propósito espiritual. Porque superar não é apenas acumular, é usar essa energia de forma consciente, elevada e transformadora. Pessoal, se até aqui nós vimos como o jogo interno do dinheiro funciona, como as nossas crenças moldam a realidade e como a mentalidade de pobreza e riqueza acabam nos separando e deixando a gente em caminhos diferentes. Agora chegou a hora da gente entrar em um ponto que é essencial. O dinheiro como energia de propósito espiritual. E para isso eu vou trazer para vocês aqui o mito do dinheiro como vilão. Muitos de nós crescemos ouvindo que o dinheiro é sujo, que é de coisa de gente má, que só traz problemas. Mas deixa eu te contar uma verdade que pode transformar a sua visão de uma vez por todas. O dinheiro, ele não é nem bom e nem ruim. O dinheiro, pessoal, ele é energia. Exatamente como a eletricidade, você pode usar para iluminar uma casa, ou você pode usar para provocar um incêndio. O dinheiro, da mesma forma, é apenas um canal. O que você faz com ele é o que define a vibração que ele carrega. Porque dinheiro, ele é energia em movimento. O dinheiro é uma forma de energia condensada, símbolo de troca. Quando você recebe, é porque você entregou valor. Quando você paga, está transferindo energia para alguém. Ou seja, ele nunca está parado. Ele está sempre circulando, fluindo de mãos em mãos. Então, pensa comigo. Quando você paga por um pãozinho na padaria, você nesse ponto está reconhecendo o esforço do padeiro, do agricultor e até do entregador que foi lá levar o pão, ou de quem fez tudo isso. O dinheiro, ele circula como energia viva, conectando milhares de pessoas que nem se conhecem, mas que estão ligadas numa grande corrente. E prosperidade, pessoal, aqui entra uma lei espiritual, que é a seguinte: tudo que fica estagnado morre. Vocês já perceberam que água parada, ela apodrece? Energia parada adoece. E o dinheiro, ele não aguenta desaforo. O dinheiro, quando ele é retido por medo, quando ele é guardado com avareza, ele também perde força. Por isso, as pessoas com mentalidade de riqueza fazem o dinheiro circular. Eles investem, eles compartilham, eles doam, eles geram. Elas sabem que
Quando a energia flui, a vida também flui. E novamente, né? O dinheiro, ele é o espelho da nossa vibração. Se o dinheiro é energia, vocês concordam que ele responde à nossa vibração interior? Agora, depois que já falamos tudo isso. Então, se você vibra medo, ele vai escapar pelos seus dedos. Se você vibra abundância, ele se aproxima. E é por isso que explica por que muitas pessoas vivem correndo atrás do dinheiro e nunca chegam a alcançar. Porque elas estão vibrando exatamente na escassez. Enquanto outras, sem tanto esforço aparente, parecem atrair prosperidade com total naturalidade. Porque elas estão alinhadas com a abundância. Novamente, o dinheiro, ele é espelho. Ele não traz apenas um número. Ele mostra quem você é, como você pensa e como você sente. Agora, vamos pensar no propósito espiritual sobre o dinheiro. Eu quero, nesse ponto, deixar aqui, abrir algo que é muito profundo para você. O dinheiro, ele não veio para a Terra para ser apenas uma ferramenta de sobrevivência. Ele também tem um instrumento e um propósito de total espiritualidade. Porque quando você usa o dinheiro para construir algo que gera impacto, quando ele se torna um meio de expandir luz, você acaba transformando ele em energia de missão. Olha que importante isso. Vou trazer aqui alguns exemplos sobre isso, para que a gente mude essa visão de uma vez por todas. Uma pessoa que prospera e abre um negócio que gera emprego, ela está transformando a energia em serviço coletivo. Empresários. Alguém que prospera e usa uma parte do dinheiro com projetos sociais, ele está convertendo energia em amor ativo. Um pai ou uma mãe que prospera e nesse ponto ele consegue dar educação para os filhos, ele está usando o dinheiro como energia de legado. Então a gente tem que mudar a nossa visão sobre isso. Percebe como o dinheiro, quando ele é alinhado com propósito, ele deixa de ser materialismo e passa a ser espiritualidade na prática? É isso que a gente tem que começar a entender. Porque riqueza e espiritualidade, eles não são opostos, nunca foram. Existe uma grande ilusão que foi implantada na humanidade, a de que para ser uma pessoa espiritual é preciso ser pobre. Olha só. Cristo multiplicou os pães e peixe. Ele não retirou, ele não sacou, ele multiplicou. Ele não pregava escassez, ele pregava total abundância. E a pobreza forçada, aquela que nasce da escassez, ela não é virtude. Virtude é você compartilhar e usar o que você tem para gerar mais amor, mais luz. E para compartilhar, você precisa ter. Não há como você compartilhar o que não tem. Não tem como você dar o que é vazio. Uma das chaves mais poderosas, o dinheiro, amplia quem você é. Se o dinheiro é uma energia neutra, ele vai apenas amplificar o que já carrega, o que você já carrega. Se você é generoso, com mais dinheiro você vai acabar podendo fazer mais generosidade. Se você é uma pessoa egoísta, com mais dinheiro você vai se tornar ainda mais egoísta. Por isso, nesse ponto, não adianta demonizar o dinheiro. O foco deve estar em quem você é e em como você usa esse recurso. O problema nunca é o dinheiro. O problema é a consciência de quem o segura.
E nesse ponto aqui, eu quero te propor um exercício de novo, porque eu já falei, essa live, ela é um curso para você se tornar próspero. Pega uma nota de dinheiro que você tiver aí com você. Não, pode ser qualquer valor. Segura essa nota nas mãos. Fecha os olhos e respira bem fundo. Agora, nesse momento, em silêncio, diga, segurando essa nota: você é energia. Eu abençoo a sua chegada e a sua partida. Que ao passar por mim, você seja multiplicado em luz e prosperidade. Pessoal, esse pequeno ato muda a sua relação com o dinheiro. Você para de ver o dinheiro como um peso e começa a tratar como energia viva. E um outro ponto, o dinheiro como teste espiritual. Muitas vezes, o dinheiro chega como um teste espiritual, não para te corromper, mas para te mostrar quem você é. Como você reage quando você recebe mais do que o esperado. Como você lida quando você precisa doar ou compartilhar. Como você se comporta quando perde uma grande quantia. Esses momentos, eles revelam o grau de desapego, de confiança e consciência que você já desenvolveu. E aqui nesse ponto eu preciso falar uma experiência própria. Vou ser bem breve. Eu tinha um capital muito bom, considerável. E a vida me deu um belo arrastão. E naquele ponto, eu senti como se o mundo fosse tirado de mim. E hoje, fazendo essa live para vocês, muito disso veio em minha mente. E é nesse ponto, eu estou fazendo essa live e estou conversando com vocês e estou exercendo isso todos os dias. Porque o dinheiro, quando eu percebi isso, e quando eu comecei a mudar, não é que voltou. Ele está vindo, mas a tratativa que eu tenho com ele hoje é totalmente diferente. Eu trato o dinheiro hoje como gratidão. Porque existe uma chave que abre portas impressionantes. Essa chave, o nome dela é gratidão. Não só pelo dinheiro que você já tem. Quando você agradece até pelas pequenas quantias, você vibra em abundância. Eu tô assim porque eu lembrei de uma situação bem que emociona, mas um dia eu conto para vocês. Essa vibração, ela acaba atraindo mais e mais. Uma pessoa que abençoa a moeda que recebe, o troco que guarda, a conta que consegue pagar, ela constantemente ela está chamando prosperidade para perto. Então, nesse ponto, que é muito importante dessa aula live, eu quero te convidar para refletir e compartilhar comigo aqui no chat de novo. Como você tem visto o dinheiro até hoje, de novo, como um peso, ou como um vilão, ou como energia que pode servir para seu propósito? Qual é o sentimento que você tem? Isso tudo são pontos para a gente refletir. Porque quando você declara, você começa a mudar a vibração e você começa a perceber que o universo ele vai te trazer só sincronicidades positivas. E isso é muito, muito, muito importante. Então, só de novo, sabe? A gente tem que entender qual é a energia do dinheiro de uma vez por todas, porque ele não é vilão. Ele amplifica quem você é. E prosperidade é fluxo, ela precisa circular. O dinheiro ele pode ser usado como ferramenta de propósito espiritual, ele pode ser usado de várias maneiras, mas
A gente vai falar agora sobre um ponto essencial para que tudo isso se torne prático. Como pode abrir espaços para a abundância e criar hábitos de prosperidade que vão ser cada vez mais validados. E isso é muito importante. Isso a gente tem que entender de uma vez por todas, senão a gente vai cair só em ciladas. Nós já entendemos que o dinheiro é energia, certo? E que ele responde à nossa vibração. E que pode ser usado como ferramenta de propósito espiritual. Agora vem a pergunta mais prática. Como abrir espaço para abundância? Como criar hábitos que sustentem tudo isso que a gente entendeu até agora como uma nova mentalidade? Aqui, pessoal, muita gente trava. Porque não basta pensar diferente, é preciso agir diferente. Então, nesse ponto, eu quero te entregar passos que sejam concretos para que você comece hoje mesmo a alinhar a sua vida ao fluxo da prosperidade. Vamos lá. Um ponto, tá? Um princípio do espaço. Nada novo onde tudo está cheio. Uma das primeiras leis da abundância é simples. Onde há entulho, não há espaço para o novo. Isso serve para casa, para as emoções, para as finanças. Uma carteira cheia de papéis velhos, notas amassadas, repele prosperidade. Da mesma maneira, uma mente lotada de preocupações, de pensamentos de escassez, ela repele a prosperidade do mesmo jeito. Uma vida cheia de travada, uma vida financeira travada em dívidas, sem clareza, ela repele a prosperidade. Então, se você quer atrair o novo, você precisa abrir espaço. Primeira ação, limpe a sua carteira e o seu ambiente. Começa na sua carteira tirando aqueles papéis velhos que, se você perceber, tem coisas ali de 1900 de Guaraná com rolha. Tira tudo de dentro. Joga fora tudo isso, comprovantes inúteis. Para que você guarda isso? Eu tenho certeza que se você for ver, você vai achar. Organiza as notas de forma que seja limpa, viradas para o mesmo lado, tudo certinho. E coloca uma pequena oração, uma frase de abundância, ou até um cristal. Quem tem o seu estudo numerológico, você tem aí o seu anjo da guarda e tem a sua pedrinha do seu anjo da guarda. Tem esse hábito de ter isso dentro da sua bolsa, se você é mulher, dentro da sua carteira, se você é um homem. Porque isso te leva como uma lembrança mesmo. Você sempre vai pegar esse cristal e vai agradecer. Depois, faça o mesmo em sua casa. Organize as gavetas, doe roupas que não usa mais. Abra espaço físico. A energia da abundância, ela precisa de ordem e movimento. Passo 2. Aqui entra um ponto fundamental também, a clareza financeira. Você não consegue atrair abundância se você não sabe como está a sua vida financeira hoje. Muitas pessoas têm medo de olhar para os seus próprios números, mas é justamente isso que cria o caos. Pegue um papel, uma caneta ou uma planilha e anote quanto você ganha. E nesse ponto, quanto você gasta. O que é essencial e o que é supérfluo? Quais dívidas existem? A clareza é o primeiro passo para a libertação. Onde há luz, não há medo. O terceiro passo, praticar de novo a gratidão financeira. Todos os dias abençoe o dinheiro, como eu ensinei para vocês. Quando você paga a conta, diga em voz alta ou mentalmente, obrigada. O que eu faço quando eu pago contas? Eu ponho doação feita na data tal. Porque isso
gera um sentimento que eu estou doando para a companhia de energia elétrica, que eu estou doando para a companhia de água e saneamento, que eu estou doando para a internet. E, mais importante, quando você receber, declara que seja bem-vindo, que você se multiplique em amor e prosperidade. Essas simples mudanças de atitude, pessoal, ela muda totalmente a energia do dinheiro em nossa vida. Passo 4. O hábito da circulação consciente. O que é isso, Vá? Como a gente viu, o dinheiro ele precisa circular. Mas essa circulação ela precisa ser consciente. Não é gastar sem pensar. É investir, é compartilhar, é doar de forma intencional. Um exemplo. Se você compra algo que melhora a sua vida, isso é circulação consciente. Se você doa parte do que tem com amor, isso também é circulação consciente. Se você investe em conhecimento, em crescimento pessoal, isso também é circulação consciente. Cada vez que você movimenta o dinheiro de forma alinhada, você envia para o universo uma mensagem dizendo o seguinte: eu confio no fluxo, eu sou parte da abundância. Quinto passo. Aqui entra o que diziam do dízimo, os 10%. É um princípio antigo, encontrado em várias tradições, até espirituais. E esse princípio não precisa ser 10%, mas o que ele ensina para nós? Que quando a gente separa uma parte do que a gente ganha para o bem coletivo, você abre espaço para multiplicação. E isso é um ponto importantíssimo. Pode ser 5%, 3%, o importante é a prática de separar um valor com consciência para algo que, além de você mesmo, pode ser uma doação, um apoio, um projeto ou até um fundo pessoal para investir em algo que te beneficie ou beneficie outras pessoas. Esse hábito ele cria um campo vibracional que o retorno dele é poderoso. Passo 6. O ritual do dinheiro feliz. Novamente eu quero te dar um exercício prático que você pode começar hoje mesmo. Pegue de novo uma nota de qualquer valor. Eu vou fazer uma prática aqui com vocês. Pega uma nota de qualquer valor. E sim, sorria. Diga: você é meu amigo, você está a serviço do bem. Vá e volte multiplicado em luz. Depois, você pega essa mesma nota e você usa em algo que vai te trazer alegria genuína. Um café, um presente, uma doação. E realmente use a mesma nota. Esse simples ritual, ele reprograma a nossa mente. Ele troca a vibração do peso pela vibração da amizade, da alegria com o dinheiro. 7º passo. Afirmações de abundância. A mente, ela precisa de repetição para mudar. Exatamente por isso, crie hábitos diários de repetir afirmações como: o dinheiro é meu aliado. Isso é importante a gente trazer. Eu sou próspero, eu multiplico a prosperidade ao meu redor. A abundância é meu estado natural. Você pode fazer isso pela manhã ou antes de dormir. E aos poucos, pessoal, a mente ela vai começar a acreditar e criar realidade alinhada com essas frases. 8º, cuidar da energia pessoal. Se lembre sempre, o dinheiro é energia. E energia, ela responde à nossa vibração. Se você vive cansado, reclamando, maldizendo a vida, a prosperidade, ela se afasta. Mas se você cuida de você mesmo, do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, da sua frequência, isso tudo sobe e o dinheiro flui com mais naturalidade.
Práticas de meditação, oração, respiração consciente e atividades físicas, elas são essenciais para manter a nossa energia limpa e aberta para o fluxo da abundância. Então, nesse ponto, eu quero te convidar para pensar. Qual desses passos você já pratica? E qual você vai começar a praticar já hoje? E agora eu quero deixar para vocês aqui tudo isso que eu trouxe para vocês nessa live. Eu organizei dentro de todos os livros que eu já li e alguns deles eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa também porque eu acho que essa live ela já te trouxe muita informação, mas eu queria que você também, se você gosta de ler, aqui na descrição tem o link de todos os livros que eu já li. Volto a repetir, alguns deles. Porque se eu mostrar para vocês todos os livros, eu tenho que virar aqui a câmera para te mostrar a minha estante, não é isso, tá? Mas se você já começar com esses, você já vai começar uma transformação muito profunda. E um recado. Eu quero te deixar no final dessa live. Transforme o dinheiro em seu aliado, tratando ele com energia viva e como o seu amigo. Realmente, isso é só uma nota, mas ela representa a nossa integridade, o que nós somos em essência. Mude a sua energia e mude a sua carteira, mude a sua bolsa. Gratidão por estarem aqui comigo até agora nessa live. Eu gostaria que vocês, se gostaram, compartilha, comenta, mas um ato de prosperidade, dá o like. E outro ato de prosperidade, compartilha para quem precisa. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo para vocês aqui, para que vocês, se vocês gostaram dessa live, vocês continuem essa caminhada para que a gente entenda como que a gente precisa realmente mudar a nossa energia. Até mais!